Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criador da Raiz da Solução. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito poderoso aí para melhorar a produtividade, que são diretrizes para a gente ter uma lavoura de feijão de alta produtividade e qualidade, né? Perfeito. E hoje é um dia, falamos, né, Matheus, assim, que é uma honra para nós, porque a gente vai estar com já eles vão se apresentar aqui, mas são dois profissionais que eu considero muito e aprendi muito já. Então, e tenho certeza que vão agregar muito aí no dia a dia para quem hoje planta feijão, né? Nós vamos estar junto aqui com o seu Hélio, junto com o Laerte, eles vão se apresentar logo em seguida. Então, em primeiro lugar, seu Hélio, muito prazer, muito de conhecê-lo pessoalmente. O Laerte a gente já conhecia, certo. Mas de novo, de coração, até descobrimos agora que o seu Hélio é aluno da Raiz da Solução, né? Que a gente às vezes não né, nessas idas e vindas, então a honra é maior ainda, né? Vamos pensar assim, porque a gente sempre, quando a gente troca ideias, a gente evolui, né? Ninguém é dono de verdade, então é uma honra para nós. Laerte, amém. Quando aquela vez vi tua palestra lá na Bahia Farm Show sobre trigo, perfeito, me ajudou demais, né? Algumas dicas. E o que eu achei mais interessante, seu Hélio, é que são pessoas que não têm problema de compartilhar conhecimento. Que hoje é o nosso foco. Nós não queremos... É que nem o pessoal fala assim, não, mas tu fala tudo que tu sabe. Mas nós vamos ser consultor do mundo inteiro? Então, seu Hélio, começar aqui pro seu Hélio, que né, tem mais experiência, né? Vamos falar assim. Seu Hélio, se apresente, fala de onde é que veio, já, assim, conte bem a história, depois Laerte com você. Perfeito. E vamos... Olá. Então, Hélio Dalbello, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Maximiliano de Almeida. E de lá a gente fez colégio agrícola em Nova Petrópolis, lá de Gramado, e a faculdade de Santa Maria. Formado, eu fui trabalhar 11 anos em Corbélia, Paraná, e de lá surgiu o plano de assentamento do Distrito Federal, que é o PADEF. Em 77, a gente veio para Brasília prospectar. Aí fizemos uma sociedade com pessoas que são daqui do Luiz Eduardo, que são os capelês. E em 79, nós já estávamos aqui no Novo Paraná. Tem uma história muito bonita de crescimento. E eu sempre fui de feijão, então nosso podcast que é sobre feijão, né? Desde criança, a gente plantava o feijão, era aquela matraca. Tchac, tchac, colhia na mão, na trilhadeira. Mas isso conta como uma história de vitória, porque hoje poucas pessoas sabem o que é isso. Por eu gostar muito de feijão, a gente sempre se envolveu com a Embrapa. Eu acho que a base científica nossa, a Embrapa, não tem como não ser. E o Centro Nacional de Feijão, o CNEPAF, é a nossa base de pesquisa. E há 22 anos já criamos um grupo dentro da Embrapa, na verdade, coordenado pela Embrapa, que chama GTEC ABC Feijão. O que é esse grupo? São um grupo de consultores de feijão. O consultor de feijão não faz só feijão, faz feijão e outras culturas, mas são especializados nessa cultura. E dentro desse grupo, a gente tem um dia de campo todo ano. Dessa vez a gente vai mudar e nós vamos fazer um dia de campo e no outro ano seguinte um simpósio. Legal. Esse ano nós vamos ter um simpósio em Goiânia. Daqui uns dias eu vou fazer o convite para vocês. Perfeito. E vai envolver GTEC ABC Feijão, o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, IAC, IAPAR, todas as instituições de pesquisa, e para fazer um grande evento técnico, muito bom. Mas nessa caminhada toda, nós fizemos muitas pesquisas de validação. E um problema que nós tínhamos no feijão, a maioria dos produtores tem, em pivôs velhos, doença, nematóide, fusário, tudo que tu imaginar tem lá dentro. E as produtividades sofrem muito, principalmente com fusário. Aí decidimos fazer um projeto de 5 anos de pesquisa, coordenado pela Embrapa, o Murilo Lobo foi o coordenador, e conduzido pelo Instituto Fitos, que agora foi vendido. Duas empresas seríssimas, né? Para que o resultado que tivesse lá fosse a verdade. Qual que era o objetivo? Traçar
um sistema de cultivo de plantas de cobertura e tratamentos químicos, fisiológicos e químicos, biológicos e nutricionais. Eram 9 tratamentos. E desse trabalho de 5 anos, foi feito em cima de um pivô de 25 anos de implantado, foram 5 anos de trabalho. E esse trabalho está aqui, o resultado. Oi, que legal. Esse livro aqui conta as histórias, as plantas de cobertura, que a gente aprende muito no teu curso, entendeu? Aí a gente começa a ver onde estão os fundamentos. Por exemplo, plantas de cobertura que produzem as micorrizas arbusculares. Então, aí ele foi descobrindo desse estudo que o milheto não produz. Mas a braquiária produz, o morisco produz, que está aqui dentro. Joia. E esse é o livro que eu dar. Opa, beleza. Obrigado, seu Hélio. Ó, aqui. E para comprar o livro, seu Hélio? Depois eu te passo Tá, o telefone, a gente passa existe, no entendeu? site. Deixa no site. Mas obrigado, é uma honra. Muito obrigado. Esse livro custa R$50 de produção e é o custo que a gente vai vender. Na verdade, é transferência de tecnologia. Perfeito. E nós estamos aí fazendo consultoria desde aquela época e acho mais ou menos um pouco minha história é isso. Tá bom, beleza. Uma coisa boa que eu falo assim, a gauchada não é fácil. Eu sou formado em Santa Maria também, conheço o Maximiliano, sou de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Do lado. Então, eu já estamos em casa, né, senhor? Olha aí, ó, Só falta o mate e o carneiro. Ave Maria, né? Aí sim, o mate, como eu já falo assim, que eu tô 18 anos aqui na Bahia, eu já virei meio baiano. Ixi. Se falar mal de baiano, eu já saio brigando, né? Pronto. Assim. Então eu meio que abandonei o mate e fui mais pro cafezinho, né? Vamos dizer assim. Mas tá tudo certo. Beleza, obrigado, seu Hélio. É isso aí, a história de vida, a gente fala estimular pessoas mais novas, né? Que sim, existe um caminho e hoje o caminho é até mais fácil. Laerte, fica à vontade, sei também que, né, temos um baita conhecimento aí, né, que temos que divulgar. Eu falo assim, o seu Hélio, o Laerte, que são consultores e tal, né, que trabalham muito essa parte lá. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Laerte? Então, perfeito. Fique à vontade aí, conte um pouquinho aí Vamos pra nós da tua história aí. Bom, eu me chamo Laerte Bussolaro, sou filho de agricultores, né, de um município chamado Coronel Vivida. Eu sou nascido nesse município, fui criado em Vista Alegre, que é o interior de Coronel Vivida. Região sudoeste do Paraná, do lado de Pato Branco. Tá? Também saí cedo para estudar, com 14 anos de casa, fiz colégio agrícola em Clevelândia, Paraná. Dali fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná, em Pato Branco, campus de Pato Branco. Né? E já saí trabalhando em multinacional. Né? Eu comecei meu trabalho na Syngenta, depois fui um tempo para Monsanto, depois voltei para a Syngenta Otto, que é para atender agricultores Otto da região de Brasília, onde o Hélio era meu cliente. Isso é interessante. E a gente fez uma amizade tão grande que hoje eu sou um discípulo do Hélio, né? Um aprendiz aí da história dele, de todo o legado que ele tem. E foi naturalmente, por ser filho de agricultor, e foi muito natural essa vida buscando a consultoria. Entender, né? Tem que ter humildade para a gente estar com os braços abertos para o conhecimento de colegas, de colegas mais experientes, menos experientes, agricultores mais e menos experientes, enfim, a gente precisa ser uma página em branco com frequência para repensar os conceitos. Então, o Hélio, logicamente, a gente foi fazendo uma amizade porque a gente pensava parecido e começamos a debater muito tecnicamente e foi se criando e eu fui indo para o lado da consultoria. E hoje aí estamos trabalhamos muito junto dentro da consultoria de várias culturas. O feijão é um grande destaque porque é uma cultura para a região do Brasília e em torno, ela é de valor agregado, do maior, existe a área de algodão também, mas acho que tirando o algodão é a maior, né, em valor agregado. E aí, como o Hélio é presidente do GTEC, então a gente acaba tendo mais informações privilegiadas, né? Pelo jeito de pensar, pelo jeito de sempre de olho na pesquisa, de olho nos nossos doutores, né? Em Embrapa e outros institutos. E a gente, então, foi assim que foi sendo construída essa minha carreira aí dentro da consultoria. Amém, né? Perfeito, amém. Marcelo, tu comentou e eu quero referendar uma posição. Há 22 anos, 23, que criou esse grupo de GTEC PC Feijão, tinha assim, não vou passar informação, sabe? Daí eu sempre batia na mesma tecla que você bate.
Nós não somos concorrentes, falar para os nossos 38 consultores, nós somos concorrentes, nós precisamos nos auxiliar. Quer dizer, passar para frente aquilo que tu sabe. A gente é assim, você recebe, se você dá, você recebe. Exatamente. Perfeito. Lart, a minha história é um pouco parecida com a sua. Atendi o Leandro lá na fazenda Eu era também. cliente do Matheus. E agora nós juntos aí. Na verdade, do João e do Matheus. E do né? João também, Eles me atendiam via ICL lá e a gente depois, né? Mas é aquela história. O Matheus, na verdade, a primeira vez, né, Matheus? Tu Era foi pelo PL. o PL, Nunca falamos de Mancozeb. Falamos de fisiologia. Só ia desentupir os bicos lá de vez em quando. Mas a vida inteira bateu, né, a parte da fisiologia, a parte do negócio assim, então, né, estamos aí. Eu tenho uma curiosidade que é interessante, porque o início da minha carreira, eu direcionei para o marketing. Eu fiz pós-graduação e MBA em marketing. Tu me falou, lembro disso. E é curioso, né? Porque mas nos ajuda muito hoje para entender isso, sabe? O que vem às vezes do mundo comercial para nós aqui, agricultores, o que é marketing, o que é realidade. Sim. Então a gente consegue sempre estar olhando por esse ângulo também. Eu acho que o marketing, né? Aprendi com o Matheus aqui, que é o nosso especialista em marketing é o Matheus, né? Além de fisiologia e tudo mais, né? Mas é aquela história, adianta a gente ter um material desse aqui sensacional e a gente não contar para as pessoas que tem. Isso, Não adianta nada, ele vai morrer lá. É né? burra. Então, vamos lá, né? Vamos usar isso. Tem que E divulgar. isso, olha, eu sempre falo assim, hoje a nossa empresa, seja o Lando Solofert, seja a Raiz da Solução, a gente está aqui, como a gente temos o podcast aqui, né, Matheus? Nosso objetivo é o que aqui? É justamente levar isso para as pessoas, que elas cheguem lá, ó, gente, existe uma maneira, a gente vai conversar um pouquinho depois aqui, mas, sério, é isso que a gente quer falar para as pessoas. Né? E por que se juntam pessoas, né, Matheus? A gente é abençoado por Deus, por quê? Porque tá vindo pessoas que pensam como a gente, que, olha, dá as coisas. Pronto. Toda Se vez vier que a gente... depois tudo certo, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu, e agora, nesses últimos dias, só fazendo assim, que a gente passou pela cirurgia, né, Matheus? Eu entendi isso, ó. Assim, ó, quando a gente for, não leva nada. A alegria é maior de quem dá do que quem recebe. Exato. Com certeza. E toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais do que Mais Pronto. ainda. de qualquer jeito. E eu tenho uma coisa assim, quando a gente ensina alguém, aí fica um espaço aberto para nós aprender mais. Pronto. Nós quer crescer Legal. mais um pouco para saber um pouquinho mais, né? Pronto. E aí, eu acho que isso Nossa, está legal. dentro de cada um, Lart. Eu acho que eu vejo no seu Hélio, eu vejo em você. A gente sente as coisas nas pessoas, né, que querem mais, né? Senhor, a gente está aqui, o senhor está aqui e sempre buscando mais. Agora nós estávamos falando aqui, mas micronutriente é via sola, é via cobre, é via folha. Qual é que é a dose de cobre? Nós estamos no limite. Termina Nós nunca. não estamos, né? E então eu já tive, assim, várias pessoas assim que a gente fala, pera, se limita. Não, cara, tá dentro da mente nossa, tu fala perfeito, uma página em branco. Né? A gente está aqui ensinando e aprendendo. E eu acho que é isso o nosso objetivo. E eu acho que por isso que eu fiz questão, Matheus, hoje, porque tu entendeu agora. O Leandro tá de cama. Ele Meu Deus. tava parado aí até uns dias, teve que... Não, agora eu achei Tá um monte de com a coisa na barriga aqui, cirurgia, porque tá com a tudo. cirurgia. Não, moço, eu vou lá hoje, mas nem que seja de arrasto. Porque eu sabia que nós íamos aprender e íamos ensinar, senhor, sabe? E essas coisas, senhor, não tem preço. Não tem. Quando você dá, você se sente tão bem e essa coisa agradável. Quando você vai fazer a consultoria, lógico, você recebe um valor. E é justo. E é justo. Mas o maior prazer é quando você tem alta produtividade, quando ele consegue. Então isso é a satisfação. E isso que está no sangue da gente. A lavoura parece que é mais nossa do que dos outros, né? Pronto. Às vezes a gente briga, né? Ave Maria, né, Matheus? Mas beleza, então Não, vamos entrar no assunto de feijão agora. E como é as diretrizes ali da altas produtividades, eu queria saber qual que é as bases que vocês seguem. Vamos falar assim, a raiz da solução a gente fala que é solo, física, química, biologia. Depois vem a implantação, né? Fazer um bom plantio, cuidar da palha, fazer tratamento de semente. Qual que é as bases ali do feijão? Ou o que vocês acham que é a prioridade ali pra gente chegar Para em... instalar uma lavoura, Célio, você assim, ó, eu vou instalar a lavoura aqui, para eu não ter problema lá na frente. O que eu preciso? Bom, a gente estava hoje de manhã numa reunião numa fazenda aqui próximo, né? E vamos dizer assim, como que nós olhamos o nosso dia a dia? Bom, a nossa busca para entregar lucratividade para o agricultor, certo? Certo. E o que alicerça essa lucratividade? Nós elegemos 3 pilares, tá? O primeiro pilar é técnico, certo? O segundo é pessoas e o terceiro é compras, tá? Então são 3 pilares que vão alicerçar essa produtividade.
Dentro do técnico, a gente sabe que tem uma linha gigante, dentro do compras também e dentro do pessoas também. Mas eu vou falar um pouco de pessoas, depois eu passo a bola aqui pro Hélio. Por que o alicerce pessoas é fundamental? Porque a gente percebe que quando a gente começa a atender uma fazenda, a gente percebe que a produtividade ela é crescente conforme o time amadurece. Certo? Então a gente percebe isso. A gente faz visitas a campo. É uma característica do Hélio e minha também, de a gente compartilhar aquela informação no campo e passando com carinho o porquê desse manejo, o porquê de outro manejo. E, enfim, você ir preparando sua equipe lá no campo para ela também ajudar a tomar as decisões. Porque a gente vê, por exemplo, a Associação Brasileira de Sementes de Soja diz que nós temos 52 fatores que interferem na produtividade, certo? O feijão é mais, porque o feijão ele vai direto para a panela. Então nós temos a cor, nós temos a peneira, certo? Nós temos o visual, então no mínimo mais 3, certo? Então já vou para 55. Então o que eu quero dizer com isso? Por que o alicerce pessoas é fundamental? Para nós pensar como um time unido, passa a bola, trabalha essa técnica para chegar à vitória no final. Então, não é brincadeira para você tratar dos 55 fatores do feijão sozinho. Né? Não faz sentido a gente ser sozinho ou ter esse egoísmo do conhecimento. Né? Então, o alicerce pessoas, a gente trata com esse carinho, certo? Vamos juntos, crescer juntos, estudar, pensar junto, que aí nós vamos vencer os limites. Que foi a proposta do GTEC lá atrás. Por que o feijão hoje se atingiu 102 sacas por hectare? Por se pensar em grupo, em time, buscando uma direção a ser seguida. Perfeito. Cara, é bem o que a gente fala, né? E não subestimar pessoas. Nunca. Porque assim, ó, eu lembro lá, a gente conta até nas aulas, na primeira aula, eu levava a cantineira pra roça pra lá ver o que era uma raiz de soja. A gente fechava a fazenda, Lerte. Lá quando eu fui gerente 10 anos, olha, 2 vezes por safra, a gente, fecha a fazenda aí, né? E vamos pra roça. Eu levava as 2 cantineiras junto. Porque elas tinham que entender por que elas estavam fazendo comida pra gente. Entende? Por que nós. Então nós ia lá, raiz. E às vezes, olha, um olhar de uma cantineira, que ela, tipo assim, ela vê uma folha amarela lá que a gente não vê, ela coloca a gente em xeque. Peraí, mas tá tudo top, mas aquilo lá tá ruim, né? O que é aquilo? Entende? Então não subestimar a inteligência dessas pessoas, porque elas, de uma maneira ou de outra, elas vão entender se você souber fazer a linguagem. Então, Lerte, perfeito, cara. Pra mim, né, isso aí é sensacional. E se ela cozinhar mal, os funcionários não vão trabalhar bem e vai dar impacto em produtividade. E é uma coisa que o Leandro fala bastante também, não existe um herói. É o conjunto. Pronto. É o time. Deixa eu só fazer um link lá na MBA do marketing. Quem seguiu essa linha aí sabe desse exemplo que eu vou dar. Teve uma indústria que estava com um problema de caixas que chegavam vazias no empacotamento final. E essas caixas, então foi desenvolvida uma balança com altíssima precisão para ela ler, para ver se tinha as 500 gramas ou tinha só as 30 gramas da caixinha. E essa balança ela indicava então um pequeno braço robótico que tirava tal. Mas se gastou milhões em engenharia para essa balança falar com o braço, porque essa história tem 30 anos. E aí vivia dando problema. E olha que reflexão. Um dia chegou lá, o pessoal a equipe da indústria parou de reclamar para o engenheiro. Daí a diretoria chegou lá e disse, escuta, não estragou mais o robozinho, né? E ele falou assim, olha, estragou, mas daí a gente colocou um ventilador aqui, ele tira a caixa. Claro! Então você veja como nós estamos falando. É importante nós ouvir a equipe. Sim. Olha que solução Que veio lá genial. do dia a dia. Do dia a dia. Do chão de fábrica. Do chão da fábrica mesmo. Não, perfeito. Então é um grande exemplo, porque a gente tem que estar aberto a conversar com toda a equipe, né? Perfeito. Não, é isso aí. Acho que é a base, né, Matheus? Com certeza. Mas dentro desse segmento, Laerte, no GTEC, a gente criou um desafio há 10 anos atrás, 12. Eu acho que o cara tá meio bêbado no dia que fez essa proposta. Era um dia de um evento do GTEC que falou o seguinte: desafio, 6 toneladas por hectare, sem saco. Se tu tá louco, Tarcísio?
E foi o desafio, e assim, a gente propagou esses trem tudo e foi. Rapaz, nós ficamos muitas noites sem dormir. E os 102 sacos foi alcançado o ano passado lá no Grupo MEC. Certo. Agora, isso veio de graça? Não. É um sistema, é um conjunto, uma obra que você tem que preparar para chegar lá. É comum você produzir 30, 35 sacos de feijão? É. Em pivô? É. Se você não fizer, dá isso. Ou é um problema de água, é um problema de fusário, tudo. Então, é todo um sistema de preparação que tem solução? Claro que tem. Mas daí depende de todo um trabalho para fazer. É uma construção. E não faz de um dia para o outro. Não adianta. É isso que vocês falam, né? Isso aí envolve oxigênio. Oxigênio, primeiro nutriente. A maior briga que nós temos no Brasil hoje. E vocês estão encarando os xiitas aí, não Não, estão? nós temos uns aí que tá louco, seu velho. Mas é que assim, ó, gaúcho é casca grossa, sabe? É. E eu sou o seguinte, mano, quanto mais bate, mais forte eu fico, sabe? Então nós ficamos, né, Matheus? Então, Que é Bolsonaro, quanto mais meta, é que nem vai crescendo. Isso aí. Mas vamos lá. Mas voltando nisso, é interessante que a gente fala também do sistema potencializador de produtividade, que é você pensar a cultura que está agora para melhorar a próxima. Pronto. Não Sim. só pensar naquele ano, mas vamos pensar Sim. no longo de 5 anos, o que vai acontecer? É. O que eu posso fazer para melhorar isso e aí sim chegar em altas produtividades? Isso aí. Né? Aí chega no Vida no Solo, né? Perfeito. Um Exatamente. trabalho de 5 anos. Porque, assim, quem Isso pensa a aí, longo 5 prazo... anos, cara, para fazer esse trabalho. 5 anos traz muita informação. Mas Eu digo, quem compra isso aí, compra um ouro em pó. Sim. Então, e é difícil hoje as pessoas falarem assim, não, vou fazer um processo de 5 anos para ver o resultado. Então, olha o tanto de tempo, dinheiro, energia que E a eu acho pessoa que, pode Matheus, economizar. isso talvez, seu Hélio, assim, ó, por isso de novo, que é uma honra a gente estar falando aqui, e vamos divulgar os 4 ventos, esse episódio, tudo isso aqui, porque é justamente esse pensamento de construir as coisas. Não é só pensar 6 meses antes, 6 meses depois. Uma fazenda a gente pensa 6 anos. Sim. Né? Porque você tem que... E eu acredito que o agricultor que está nos assistindo hoje, ou escutando, o consultor, ele tem que entender isso aí, que é uma construção, senhor. Não sei qual é, que é a sua opinião, mas planeja as culturas, então que todas elas vão produzir bem, né, senhor? Vamos pegar o Grupo MEC lá. Do William lá. Do William. Para chegar nesses 102 sacos, eram umas áreas jovens, novas, que entrou HF, então uma fertilidade boa. Ok. Certo. Isso é uma parte. Mas eles, em 3 anos, passam 15 sistemas de raízes nesse solo. Aí sim. Bota em cima. Quer dizer, se tem 15 em 3 anos, quer dizer, daqui a 10 anos, quantos rodaram? Isso é uma construção, isso é um planejamento, isso é uma construção daquilo que se quer chegar. E uma cultura não está piorando. Não está piorando só uma, está melhorando a outra, né? Correto. Aí assim, agora chegamos a 100 sacos, ano que vem eu vou fazer 105. Não é. Muda. Aí fizemos lá. Então, William, vamos para 105. Bora. Fizemos um plantio lá do Dama. O campeão foi o estilo. O estilo. Que é ruim de raiz em pivô. O melhor raiz para pivô é o pérola, né? O estilo não era bom. Fomos de Dama. Erramos aonde? No controle da vegetação. Manejo do poço. Certo. Ele fechou demais, entendeu? Certo. Então não foi mais legal. Entendi. Então não existe uma receitinha, meu amigo. É isso aí. O dia a dia. Você está falando do regulador, né? Do crescimento. Vamos Então, aprofundar nesse assunto Aprofunda agora. isso, Hélio. Hoje, qual que é os manejos que vocês costumam fazer para, vamos lá, regular o tamanho da planta, não vegetar tanto, ou talvez, numa realidade nossa, ao contrário, de eu precisar estimular um pouco mais essa planta, os dois, né? Eu acho que seria interessante nós conversar. Vou deixar para você falar da parte da aplicação, mas uma coisa que é fundamental: população. População. Veja bem, a Embrapa, quando lançou o Pérola, lançou com 12 plantas, 240 mil plantas. Sabe quanto que é o ideal hoje, em solo fértil? Bom, 120. Metade. Metade. Aí tu vai para o Dama, você vai para o IAC 2051, população, primeiro ponto. Segundo, você vai deixar para você falar sobre o... Assim, ó, o que a gente precisa entender? O feijão vai chegar no final do ciclo dele com 48, 50 trifólios. Certo? Eu estou enganado? É isso aí, né? O feijão bom. Os bons. Vamos falar de bom. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos uma capacidade de sombreamento gigantesca. Perfeito? Vamos pensar na sombra. O que é agricultura? Colher o sol. Colher o sol, né? Absorver a nutrição e fazer isso, a multiplicação.
Então, no momento que o trifólio de cima, que provavelmente não tem a vagem, está sombreando de baixo, é como eu instalar um sistema aí de energia solar agora, de placa solar, embaixo do eucalipto, que eu já vi. Eu já vi. Tá bom. Começa a pegar sol às 1 da tarde. Eu vou tirar essa foto aí e compartilhar com vocês. Tá bom. Mas enfim, por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente parar para olhar por esse ângulo, fica nítido a importância da distribuição da luz solar na planta. Beleza? Então, o feijão, ele vai ter, normalmente os indeterminados, 3 floradas, certo? Porém, a gente busca a primeira e a segunda que tenha o maior pegamento, 80 e poucos % de pegamento na primeira e na segunda florada. Só que nós temos que lembrar que cada trifólio ele é responsável pelos suas vagens, certo? Em torno de 70% e 30% a planta até compartilha. Mas no momento que ele pegou aqui e sombreei, você aborta. Entende? Então, se essa planta poderia produzir 30 vagens, ela vai trabalhar com 22, 23. Você vai colher bem, mas você não faz a conta de quanto perdeu. Bom, então entendemos o racional da distribuição da luz. Mas, então nós temos 2 maneiras de nós entender essa distribuição. Como o Hélio deu exemplo, a distribuição das plantas, perfeito, é a primeira estratégia. A segunda estratégia, que é reguladores com hormônios ou através de fungicida, é uma opção, ela tem que estar no planejamento, eu vou falar sobre ela, mas nós temos que entender a planta se ela está acompanhando o ideal do teu planejamento ou ela está aquém. Aí vem o que o Matheus falou. Legal. E aí é muito percepção de campo e leitura de tamanho e desenvolvimento. Meu trifólio está dando 10, a folha do trifólio está dando 10 por 8, por exemplo, ou passou? Entende? Então, comprimento o comprimento 10 por 8, por exemplo, certo? Então, por exemplo, se ela passou, nós estamos entendendo que esse feijão está vigoroso. Ele está atendendo a expectativa do máximo. Fazer mais folha do que coisa. Isso. E aí o que acontece? A gente lê sempre o último trifólio, a altura do último trifólio, em 1 centímetro por dia. Então são 2 parâmetros fora o visual que não tem como explicar. Mas então o que acontece? Vou imaginar que nós tenhamos aí o feijão com 30 dias e ele está com 20 centímetros. E o trifólio, a folha, esteja 8 por 5. Ele está te dizendo, não pode chegar nesse nível. Porque, por isso a experiência aí que não tem como explicar, porque você chegou aí e já lascou. Perfeito. Então, mas você tem que pegar esse time no momento certo e dizer assim, essa lavoura está atrasada. Aí vem a nutrição. Certo? Vem a nutrição através de nitrogênio. Ou puxar. Nós chamamos de puxar ele, né? Sim. É injeção na veia, né? De nutrição, foliar e também o nitrogênio. Beleza. Então aí nós estamos puxando essa lavoura. Caso contrário, nós temos que segurar essa lavoura. Então, por isso que o feijão tem os altos e baixos em produtividade, porque não é simples esse procedimento. Sim. Só para te ajudar, Laerte, quando chega no segundo para o terceiro trifólio, mete a enxadinha, como é que está o sistema radicular? Tá bom? Exatamente. Aí o cacete. Certo. É que nem mulher, cara. Mulher de malandro, né? Mulher de malandro. Sim. Apanha e depois agrada. A soja também é assim, Mas, né? mas daí eu me tiro uma ideia aqui, ó, que a gente sempre fala, não tem a receita de bolo. Né? Tipo, Não é simples. você tem o teu planejamento, óbvio, tu fez teu planejamento nutricional, de fungicida, inseticida, tudo. Mas tu tem que ver lá no campo aquela história e de acordo com o que ele tá te contando, né, você vai alterando. Por isso que eu falo, aminoácido é tudo igual? Não é tudo igual. Não. A gente tem que saber que tem diferença, a dose, a época do nitrogênio. Então é aí que eu falo, Lert, que conhecimento é muito importante. Sabe? Claro. Porque, vamos pensar assim, seja do agricultor, seja do consultor, a experiência, claro, imagina, eu tenho 30 anos de agrônomo, o senhor tem mais que eu, o Laerte já tem 20 anos. Então, isso importa, porque já viveu muita coisa. Mas a gente justamente assim, ó, ir pra roça, né, e olhar, ver o que a planta tá te dizendo. E eu faço uma brincadeira, Laerte, assim, que a gente tem que entender a linguagem das plantas, né? É isso. É aquela história, tu vai falar com um surdo mudo, como é que você faz para falar com um surdo mudo? Tem a língua dos sinais. No início é difícil, mas depois entende. Mas tu consegue se comunicar com Libras. Perfeito, se tu entender. Como é que você entende a linguagem da planta? Tem que entender um pouquinho de fisiologia, um pouquinho do negócio. Então essa é a maneira. De morfologia, que foi agora. De morfologia. Então entende a cultivar, entende. Hoje a dificuldade, na soja, a gente fala. Eu ia comentar isso.
que o feijão vocês já estão trabalhando com as cultivares há alguns anos, né? E a soja todo ano está mudando o cultivar. Muito. Todo ano. Então tem uma dificuldade muito grande nós saber se aquela cultivar está crescendo muito ou está no tamanho certo ou está Por exemplo- atrasada, né? Por exemplo, quantos anos tem o estilo, sabe? De Não, lançamento? acho que uns 15 anos. por aí. Perfeito. Então, olha bem. Né, para que a gente bate, eu falo assim que hoje cultivares, cara, elas são importantes, a genética é importante, como o senhor falou, né? Mas, cara, hoje é muito mais, às vezes, mais a história de marketing de trocar, que né, o ser humano sempre quer trocar. Ó. Então, cara, poxa vida, nós temos uma soja aí, uma 8349, que tem potencial de 120 sacos, por que a gente trocou ela? Né, vamos pensar assim, tá? Então eu vejo que às vezes genética não é tudo. Mas, Lert, perfeito, sabe? Assim, eu acho que eu vejo a parte hoje de a gente regular uma planta, estruturar, e a gente fala dentro do nosso lema assim que não é um produto, seu Hélio. Né? E lá a gente pode comentar isso para nós, assim, estruturar uma planta. Vamos pensar que está correndo tudo certo. Sistema radicular, gostei demais dessa. Perfeito. Que eu sempre falo que a gente tem que olhar uma lavoura, seu Hélio, de ponta cabeça. Ah, pronto. Né? Entende? Então, quando tem sistema radicular, quer dizer o quê? Que tem citocinina muito e pá, vai subir. Então a gente sabe, então tem que ter enxadinha atrás da caminhonete, né, senhor? Entende? E não é um produto, Matheus. E é o contexto, né? Porque você pega, cada pivô vai ter uma planta daninha diferente. Às vezes um pré-emergente, o histórico de plantas daninhas ali vai alterar essa raiz, principalmente. Total. Sim, e outra coisa, quando a gente vem pro feijão, às vezes a gente se deparou com a seguinte pergunta. Mas então, em vez de eu regular ele, se eu preciso de luz, eu vou aumentar o espaçamento. Certo. Né? Hélio, o que acontece se eu aumentar o espaçamento e deixar muita luz na linha? Vem um mato, toma conta. Toma conta, a erva daninha toma conta. E aí você vai ter um problema lá na qualidade, na colheita, no grão, na trilha, certo? Então veja que onde está o ponto de equilíbrio. E aí tem que ir estudando. Outra, cada fazenda é diferente a condução da lavoura de feijão. Total. E cada Certo? ano também muda. E cada Total. pivô, cada área, cada talhão não é igual. Lá no William, né? Sim. Nós dois, vamos para 105. Foi para 85, 88. Ótimo. Mas não conseguimos. São detalhes que fazem a diferença. O que é importante, basicamente, para quem vai plantar feijão? Tem que ter luz no bacheiro. Aí você faz com manejo de crescimento, entendeu? Você tem que até pegar a primeira, fundamental. Você tem que olhar para o feijão e tu tem que enxergar as flores encostando na época da florada. Aí você vai ter pegamento bom. Quando tu chega no feijão bonito, viçoso, vai dar 120. Tá tudo tramado. Embaixo tá abortado. Tá abortado. Entendeu? É incrível. A gente bate muito nisso, né? Dentro do curso lá, a gente fala, ó, bacheiro é importantíssimo porque, né, lá, 80% da alimentação do sistema radicular, né, ele vem do bacheiro. Então, o que acontece? Tem que ter um bacheiro que tenha a folha e pegando luz, né, senhor? Isso. Se não tem uma folha lá de baixo que tá verde, vamos pensar, ela não chegou na troca, né, dela ser jovem para velha, ela vai continuar verde, só que em vez de ela dar energia, ela gasta. Vira dreno. Vira dreno, né, Lert? Então, eu acho que isso foi sensacional, essa informação, porque bate um pouco com a soja também. E eu acho que qualquer cultura. Claro. Na milho, o dia que nós tiver o milho pequenininho de 1,20 m, nós vamos colher 300 sacos por hectare onde que nós quiser. Acredito. Né? Entende? Então, olha, para mim assim, é sensacional essa informação, porque a gente vem pensando da mesma forma há muito tempo. E, de novo, não é um produto. Eu vou usar um tebuconazole. Eu vou usar lá um Maxel, sei lá, qualquer coisa. Entende? Não é isso. A gente tem que formatar desde a genética, a população, a boa distribuição, fertilidade, né? Tudo isso aí, né, Matheus, tá junto. E o produto em si é uma parte do negócio. Só de melhorar a distribuição do plantio já muda tudo. Cara, eu acho que a distribuição é fundamental, né? Nossa, é importante, uma boa distribuição. E o time de você fazer a coisa certa. Time. O tempo no tempo. Qual que é vamos falar assim, a frequência ideal para estar numa lavoura de feijão? O ideal seria 2 vezes por semana. O ideal. Todo dia tá dando uma olhada. Melhor, sim. Mas a cada 2 semanas. A cada 2 vezes por semana. A cada 3 dias, vai mais ou menos. Isso. Seria ótimo. Mas como a consultoria não consegue fazer isso, nós vamos 1 vez por semana. Perfeito. E telefone. Mas aí tem uma equipe que a gente prepara. Aí vem as pessoas, né? Para dar dia sim, dia não lá dentro. As pessoas, com certeza. Isso é fundamental. Outra coisa que é muito importante em pivô é a irrigação, que é um problema seríssimo. Fala que feijão não gosta de água? Como Cacete. não?
Gostem muito. Olha, a produtividade do feijão não é diferente da soja. Se a gente pegar assim, ó, quem está nos assistindo, imagine 100 sacos por hectare. Divide por quantos dias? Por 90 no feijão. Certo. Certo. Pô, é mais de um saco por dia. É muito. Será que nós podemos errar uma semana? Ao custo disso, tá? Então, Pode por isso, dar uma fita uma fita de 2 dias, perdeu. Exatamente. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês é a questão da importância da pessoas. Por isso que o primeiro alicerce que a gente falou foi pessoas. Agora estamos no alicerce técnico. Depois podemos falar do compras. Mas eu trouxe aqui as imagens de NDVI. Vou mostrar para a câmera aqui, ó. Porque isso aqui é irrigação. Certo? Então, quem está produzindo, é importante usar as imagens hoje, que é essa ferramenta que a gente tem, para você tomar uma decisão no pivô, se o teu pivô a tua lâmina está uniforme, né, Hélio? Isso. Será que está anelado? A parte alta está irrigando bem a parte baixa? As torres estão todas iguais, certo? Então, por que isso é importante? Deixa eu virar aqui para vocês. Porque a variação dentro do pivô pode ser de 30 sacas em produtividade. Perfeito, Lard. E aí nós simplesmente vamos fazer o quê? Ir pela média? Ah, deu 50, então tá bom. A média é burra. A gente sabe dessa frase. Então, nós precisamos entender o seguinte, aonde está me entregando 60, 70, 80 e onde está tirando. Ô, Clécio, hoje nós comemos um frango. Eu comi só a perninha e, na verdade, um frango em 2,5 para cada um. Você comeu quase todo. Em 2,5 cada um, né? E o mais importante, eu acho que disso é contabilizar, quantificar. Porque se você não sabe disso, que está colhendo 60 para cima e 20 para baixo, você não sabe onde melhorar, né? Exatamente. Pronto. Aqui eu trouxe um exemplo que nós falamos hoje de manhã, Hélio, da imagem aqui, ó. Essa imagem vermelha, nós estamos estimando 25 sacos por hectare, a amarela 45 e a verde intenso 60. Isso aqui é um exemplo real, ó. Esse aqui, ó. Então, o que fazer, por exemplo, e aí é conhecimento, é experiência, é compartilhar o conhecimento com os amigos, trocar ideia. Como que a gente pega um pivô desse, certo? Que nós estávamos estimando em 45 por hectare e leva para 62. Então, e aí, né, aí pode falar em cima disso também. Por exemplo, aquele pivô do ano passado, quanto é que deu a média do feijão lá? Deu 61. Aí, te lembra na outra reunião, assim, não. Tem 2 bandas. A de baixo deu 72 e a de cima deu menos. Então, o potencial era para mais de 72, mas nós não conseguimos extrair daquele pivô. E tem uma coisa que o senhor falou antes, que eu gostei, assim, acho que pode comentar, Matheus, que eu acho que daí o tal do ajuste fino, não é isso, senhor? Tipo isso, observar isso aqui é um ajuste fino. Sem dúvida. Observar, pegar uma imagem dentro do DVI, ver como é que foi a irrigação, aconteceu, o pivô lá, os bicos, eles estão fazendo direitinho, E lá na ponta. E trazer a responsabilidade para nós, igual você falou, nós não conseguimos extrair. Não foi a culpa do pivôzeiro lá, do funcionário ou do clima que seja, entendeu? Trazer a responsabilidade para nós e resolver o problema depois, né? Exatamente. E entrar nisso. Principalmente pivô, para quem tem pivô aí, vai perceber que o pivô pode ter erros, tanto da máquina como andar rápido, parar muito. Andar rápido, parar muito, esse é um erro que acontece. Tem exemplo aqui, né? Ó. Você pode fazer uma irrigação setorial se for necessário, né? De uma das fatias da pizza. Sim. Para correr atrás, né? Então tem que ter essa mente aberta para esse tipo de ação, né? Outro detalhe que a gente perde muito, se você não estiver presente, é o tal do mofo branco. A maioria tem problema de mofo branco. Então você vai fazer monitoramento de mofo branco quando? Quando começar a primeira flor. Deu a primeira flor, meu amigo, abre o olho e fica monitorando os apotéciozinhos, né? Certo. É comum você entrar tarde no controle de mofo branco. É comum. E isso você perde 10, 12 sacos fácil. E dá pra gente pensar, senhor, assim, que a gente tem histórico, né? Aquele pivô tem histórico. Pronto. Então a gente já vem trabalhando lá, não sei o que vocês fariam, tipo um tricoderma já. Sim. Né? Seria dessa maneira, Larry? Então, o que eu acho importante nós fazer é primeiro mensurar os escleródios nesse pivô exemplo que você deu. Então, eu tenho 10 por metro quadrado, eu tenho 20, eu tenho 50. Então, qual o tamanho do meu inimigo? Entende? Para nós saber o tamanho do nosso armamento para enfrentar ele. Certo. Eu tenho um caso esse ano, né, de 52 escleródios por metro quadrado. Nossa. Então, para aí. Largou a primeira flor, o que estimula? Os hormônios. O hormônio da flor vai estimular o apotécio. Não tem que ficar em cima. É de manhã, de tarde, achou o primeiro, entra. E daí ainda tem que ver o operacional da fazenda. Isso. Tá chovendo, porque, né, eu falo muito, Matheus, assim, que hoje as pessoas, a gente mesmo fala, mas espera aí,
O senhor não falou antes, time. Tem. Time. Chegou naquela hora, moço, tem que fazer. Sim. Né? Por isso que eu sou fãzaço de avião, sabe? Porque avião choveu, tem a pista asfaltada, 20 minutos depois, tu levanta voo. Entende? Pronto. Porque às vezes, eu já sei, porque a gente perde muito. Eu perco hoje por não fazer as coisas no time. Então alia, né? E às vezes, Laerte, assim, ó, eu não tenho operacional ainda, então peraí, vamos trabalhar preventivamente? Pronto. Claro. Né? Então, Pronto. é um custo, é um seguro que tem que pagar. Eu não tenho o pulverizador, eu não tenho o avião, então eu tenho que trabalhar preventivo. Se eu tenho chance de chegar, detectei 52, ó, for lá, 2 dias eu faço tudo minha lavoura. Ah, beleza. Ok. Agora, e se eu não tiver? E se tiver o tempo para chuva? Né? Então, essas coisas assim, às vezes chove uma semana e você não consegue entrar. Aí foi o trem, né? Ir embora, né? Não, e a estratégia do mofo branco, ela não é só química, né? A biológica, através de tricodermas Sim. e até a própria adubação. Planta né? de cobertura. Porque, por exemplo, você vai estimular mais através de nitrogênio ou menos? Se tudo, vou pegar o extremo. Vou voltar no William até, que eu falo muito do William, porque nós conheci o muito William. seguidos. Ele é muito chegado, é um cara tecnicamente bom. Plantou a soja precoce, plantou arroz. Em cima da palhada de arroz, meu amigo, não dá nada, porque fica uma cama desse palhada. tamanho. Um tapete. Então, outra estratégia de controle do mofo branco. Pronto. E é uma alternativa... Própria braquiária. Própria braquiária. Braquiária. É que a braquiária é lenta, é um Rubinho Barrichello, né? Não é o Schumacher. Eu chamava de Mileto, que era o Rubinho Barrichello. Mas agora tá bom, vamos deixar essa aqui. Pessoal. Deu pra entender. Deu pra entender. Né, mas, então, legal isso aí, porque até uma vez, assim, olha, o Laerte comentar, que eu lembro de um podcast que eu assisti do senhor tempos atrás, aqueles da ICL, que falava, né, que era a importância de ter, né, um chão bem parelhinho e tal, porque depois vai influenciar lá. E daí, eu acho que a palhada, então ela ajuda a gente nessa qualidade do feijão lá no final. Sim. Bom, vou plantar feijão, quem não plantou nunca. Você vai, a primeira coisa, você deixa uma mesa. A mesa. É. A mesa. Porque quando você for colher, as vagens do feijão encostam. E aí tu vai perder 5, 6 sacos se você não tiver um solo desse aí. Porque as coletadeiras têm um sensor, então ela vem aqui, tem um monte, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Você colhe, você começa a colher quando você prepara o solo. Tudo bem, fiz isso e botei mais braquiária. É o sonho, entendeu? É o sonho. Aí tu planta em cima do braquiária, ou uma palhada de trigo. Fantástico. Palhada de trigo é fantástico. Você tira um trigo de 100 sacas para cima, tem uma palhada fantástica. Segredo de colher o trigo, depois de apanhar. Colhia bem rasinho, né? Dava aqueles... Aí a disco de corte dava um envelopamento. Não, o trigo você tem que colher com 15 a 20 centímetros de altura. Aí não dá um envelopamento. Vamos lembrar dessa para depois nosso podcast de trigo. Exatamente. Olha, aprendi com quem? Com todo mundo a gente aprende. Com o peão. Peão que é plantador, seu Hélio. Vai colher o trigo, colhe a alta. Ele me explicou. E, de fato, foi uma verdade. É, isso aí. Vê? Pessoas de novo. Pessoas. Por isso que a equipe ganha campeonato. Você fala o centroavante que faz o gol, não é ele que ganha. Se não tiver zagueiro, não adianta. Claro. Né? E isso é importante, né, Matheus? Nesse Perfeito. sentido. Entrando um pouco no assunto de adubação, eu vejo que talvez o pessoal erra bastante também na questão de fósforo, potássio, nitrogênio. Doses muito altas ou muito baixas. É um dos pilares ali da parte técnica de altas produtividades também? Sim, mas eu acho que vou deixar o Hélio responder, porque é diferente para feijão precoce e feijão normal, né? Mas assim, a gente vê que o nitrogênio, a gente tem a pesquisa lá trabalhando, inclusive isso, para nós poder responder com mais precisão, tá? Mas a gente percebe que o precoce pode chegar a 150 quilos, 160 pontos de N. Já os normais de 90 dias já fica no 120, tá? Mas o grande erro está no N, né? A gente discutiu muito isso aí, estamos pesquisando ainda. E a época de aplicar o N. E a época de aplicação normalmente também. É bem no começo, você dá aquele... É aquela história. Feijão, você digo assim, é uma mulher bonita. Todo mundo quer, se você não cuidar, alguém leva. Ou a fusário, né? Vai pegar pelas pernas, né, da mulher. Fusário, zectônia, né? Aí o resto do corpo, assim, se você não cuidar, leva a bucha, entendeu? Nitrogênio. Cedo, aí ele vai vegetar. Aí tu tem que travar. É um contrassenso. Mas não, você dá o nitrogênio, porque é o momento... Depois você vem com o travamento, tentando você fazer aquela taça, né? A arquitetura. Que eu acho que também em soja, por exemplo, nós lá em desafio não, ao limpo,
estamos trabalhando, querendo trabalhar com 6 plantas, cara, a 7. E dar essa travada e forçar a bichinha para fazer um engalhamento. O feijão é a mesma coisa. Se você der muito nitrogênio e você não fizer o travamento, você vai fazer uma bela de uma lavoura, mas não vai produzir. E parcelar o nitrogênio, seu Hélio. Sim. Sim. Acho que isso é importante. A gente fez isso no algodão. Sim. Né? O pessoal fazia, não sei o que, não, cara, vamos parcelar mais, tio. Né? Porque senão é aquela história, entra nitrogênio e entra pix. Não, pera aí, parcelou. E daí depois tem um nutriente que a gente tem que falar, assim, olha, que é de cobre. Né? Vamos falar assim, ó, que eu falo no algodão, eu fiz a mesma coisa. A gente parcelou o nitrogênio, entrou com dose de cobre, acertou o potássio, acabou. Nós diminuímos a quantidade de pix para usar e diminuímos a quantidade de pulgão. Né? Trabalhando essa parte, porque existe essa relação. Né? E eu acho que o feijão também responde muito a isso, Laerte, assim, a essa parte meio que nutrifisiológica, assim, ou não? E a fonte dentro, depois tu pode falar. Vamos falar de fonte, isso. O que a gente percebe, eu não tenho dados científicos do que eu vou falar agora, mas é a campo. O enxofre é fundamental na cultura do feijão. Pronto. Tanto que a gente, quando usa ou sulfato de amônio ou super simples, por exemplo, a gente percebe a lavoura vigorosa. Tá? Então a gente precisa lembrar de todos os nutrientes, mas a gente percebe que alguns são pilares. Né? O enxofre, junto com o N, essa casadinha aí, 8:1, mais ou menos, o feijão mostra isso. Né? O que a gente vê quanto à distribuição do nitrogênio, ele é mais ou menos, tá? Só para nós decorar, 40-40-20 ou 35-35-30. Tá? E esse último? Esse último quando pegou as vagens que você quer. Entendi. Porque nesse momento que você joga, vai cair a flor que tiver. Tá. Então, assim, tem o suficiente? Certo. Essa é a pergunta. Porque, assim, às vezes Vai quer fazer... Vai capar? Nós chamamos de capar, como faz o algodão. Certo. Vamos capar o feijão? Tá na hora? Tá. Né? Então é assim. E aí você vai dizer assim, mas essa decisão é simples? Não é. Não. Porque, primeiro, quando se chega nesse momento, ele está embaraçado, certo? A maioria dessas variedades. E você, quando se arranca a planta, você pode pegar vagens de outra, se você não olhar bem, ou deixar. Então, por exemplo, nós queremos 30 vagens por planta. 35, depende. É ótimo. Mas eu já tenho? Será que eu já posso jogar o nitrogênio? Porque eu vou derrubar as flores. Entende? Então, esse momento é prática de campo. E ele pode mudar de hoje para amanhã, para daqui 3 dias, passou. Perfeito. Entende? Então, não sei se deu para... Não, entendi bem perfeitamente. O molibdeno nessa história também entra? Vocês fazem a aplicação Sim, foliar de... Mas a gente faz, tá? A gente acha que nós temos que aumentar a intensidade, mas não temos resposta científica ainda. Laerte, tem uns dados do Instituto Fitos, até acho que é a Larissa. A Larissa. Que ela fala muito bem, até tem um podcast lá também que ela fala, eu sou apaixonado pelo podcast dela, que ela fala Larissa justamente... foi um que ajudou a conduzir o projeto. Olha, ela é excelente, até um dia, Matheus... Esposa do Nédio. Do Nédio, Tormen. Sei, tá. E ela fala muito do molibdênio, né, Sim. nessa parte de interação. E... Mas legal, por causa que o feijão é uma leguminosa que tem muita proteína, né? Sim. A gente fala muito isso, Laerte, hoje para você ganhar no feijão, ainda mais que ele tem os outros fatores que é a qualidade, que a soja ainda não tem. Sim, mas vamos pensar, a proteína é formada por nitrogênio e também aminoácidos à base de enxofre. Sim, então, você ter nitrogênio e enxofre, e o teu dado aqui, o Voz de Vale Ouro, valeu o podcast, né? 8:1 para mim, vou guardar. Então é isso aí que eu acho que assim, eu me emociono, porque você trabalhou muito, vocês trabalharam muito para chegar e dizer 8:1. Entende, cara? E daí eu quero te complementar, Lércio, é o seguinte, que a pesquisa, a científica, né, por exemplo, da Embrapa, ela é importantíssima para nós. Sim. Eu sou fã, mas ela nos dá norte, né? Ela do nosso norte. Lá na roça, a nossa pesquisa, eu te falo assim, minha pesquisa não é científica, mas é de campo, mas ela tem uma validade muito grande, sabe? É validação. É a validação. Mas o que importa, sabe, Matheus e Leandro, que falar para quem está em casa aí nos assistindo, é que hoje nós tratamos das verdades do passado até hoje. Amanhã nós podemos ter uma descoberta nova. E aí a gente precisa estar aberto a isso. E isso aí vai longe. E daí funciona o grupo, sabe? Por isso que tem um grupo lá. Sim, do GTEC você feijão. Pronto, beleza. É no grupo que se resolve as Claro. coisas. Porque imagina, se eu penso sozinho, beleza, mas nós estamos em 4 pensando aqui em feijão. Poxa. Será que não vai sair alguma coisa que talvez Nova. seja até divergente tua? Claro. E diz assim, não, mas peraí, mas será que é? Não, vamos lá testar. Né? Vamos ver. Então, todo o grupo se resolve. Nós acreditamos muito nisso. A gente é bastante cabeça dura, mas fica aquela minhoquinha na cabeça e depois não vai testar, né? Por isso que a gente tem até, esquecemos do momento de desaprender, né, Matheus? Mas a gente tem aqui dentro, até eu acho que eu podia falar. Pode. Lert, assim, o seu Hélio, tipo, alguma coisa assim que vocês
vocês faziam aquilo e de repente não, tinha que desaprender. Pode ser técnico, pode ser pessoal, qualquer coisa assim. Ó. A gente brinca, no momento de desaprender. E eu tive que mudar. Eu brinco sempre assim, senhor. Antigamente eu nasci tapando trifuralina com CBT, velho. Então eu adorava. Eu adoro cheiro de trifuralina. Stauffer. Rapaz, eu penso um cara que gosta de cheiro de trifuralina sou eu. Né? Quanto mais amarelo nós ficar, mais feliz nós ficamos. Né, É porque você tinha raiva da enxada, né? Aí... Daí tem uma história que eu falo assim... Trifuralina no perfume. É louco, mas não burro. Então, olha assim, a gente teve que desaprender a niveladora e ir pra braquiária. Então, tem alguma coisa assim que vocês... Tipo, ó, era feito no feijão até um ano... Até mesmo a que nós estávamos conversando, do acho que cobre até do no cobre. feijão, né? Eu ia falar sobre isso. Então, perfeito, senhor. Fica Então, vamos lá. Eu apanhei muito com o cobre. Usava óxido cuproso, hidróxido de cobre, e todos esses cobres da vida, né? Tinham aquele cuproso que era o melhor, até que surgiu o cobre quilatizado. Não só como nutriente, Marcelo, Leandro e Matheus, mas como bactericida. Os feijões tipo 1, o feijão tipo 1 e o feijão preto, não sei porque esses dois são muito sensíveis ao crescimento bacteriano. Aí eu comecei a trabalhar, uns tempos atrás, com o cobre, o Carlos Cooper, né, da ICL, e comecei a trabalhar com 60 gramas, aí começou, um dia eu estava muito crescimento, fui para 80, e uma vez eu vou carcar o ferro e botei 100. Eu achei que era exagerado, depois tu pode contar mais uma história sobre isso. Então, para mim, eu não abro mão do cobre, entendeu? Faço ele sistematicamente. Toda a pulverização que vai é 60 a 70 gramas daquelas coisas, tanto em feijão quanto em soja. Eu uso o cobre como sistemática. E antigamente não usava? Não usava o cobre, e ele veio porque nós usávamos, como é que é um bactericida? Casumim, acho que uma coisa assim. Sim. Caríssimo, até com hélio, o crescimento bacteriano é cobre. Será que dá? Dá. Nunca mais comprei aquela coisa cara. Entendeu? Resolveu o meu problema de crescimento e nutricional. Eu vejo assim, né, Matheus? A gente discute bastante, olha, eu vejo assim, é melhor a gente comprar, a gente gastar dinheiro na farmácia ou no mercado. Pronto. Né? Então, uma planta mais bem nutrida, e talvez, aí vem a história, por que a pesquisa ela não para nunca? Por que a gente aprendeu há 15 anos atrás, quando a gente perdeu lá com uma Lavolta? Eu tive a oportunidade de conhecer lá o TCC dele, que falava de magnésio e a força, em 1970, que foi aquilo. Olha só. Já lá. Então, aquilo era lá. Né? O que for, as coisas evoluíram, né? Então a gente tem que evoluir junto. E daí essa história do cobre que a gente vê, como é que a gente vê? Observando, analisando e vendo assim, a gente viu exatamente isso na soja ou no algodão. Assim, ó, nós temos que pensar mais nesse nutriente. E daí fontes, lá, eu gostaria que você falasse também depois, mas hoje a pessoal que como é que vamos dizer assim, é um paradigma o cobre, né? É uma crença que cobre dá fita. Né? Cobre, cara, se criou isso aí, Laerte e Soélio, e poxa vida, não é verdade. Só então, exemplo, Leandro. O Mertim, que é o... Sim. Para tracnose, feijão, que é um problema, principalmente se tu não comprar uma semente boa, quem resolve o problema é o Mertim. E já ninguém não usa nada com ele porque não dá. Não dá. Aí eu disse, vamos fazer um teste com o cobre, né? Daí tinha crescimento e tinha tracnose. E foi hoje, tu falar para alguém assim, que tu pode fazer Mertim com 100 gramas de quelatizado, desculpa, não dá problema e resolve o assunto, cara. Eu tenho uma história igual do senhor, é o seguinte, um dia eu queria o aço salicílico. O aço salicílico é um indutor de resistência. E eu acho que ele cabe muito bem dentro do feijão. Com certeza. Muito, como indutor de resistência, e é barato. Olha só. E eu comecei a usar isso lá em 2019, desde que a gente começou a fazer as pós e tal, o Fagan falando aquilo, os caras... E eu disse, onde é que tem? Ninguém tinha. Aí a Timac tinha um produto que se chama Eurofit, acho que até veio umas embalagens da França e tal, e disseram pra mim, não pode usar com cobre. Eu disse, mas rapaz, o cobre é o nutriente que eu mais amo na vida, eu não vou mais usar cobre, então eu não quero mais esse negócio. Aí bonificaram a gente, olha, de 100 hectares, não pode. Beleza, eu fiz 90 com ele, mas nos 10 hectares, olha, que a gente tem que ter um pedacinho da lavoura que a gente pode matar. Né? Vamos falar assim, porque a gente tem que testar ali. Claro. Eu fiz com cobre. 7,8 sacos por hectare a mais, onde eu fiz o aço salicílico com cobre. Por quê? Porque a gente une a nutrição com a fisiologia. Certo. Então, quando você coloca aço salicílico para induzir a resistência, que vai ser fitoalexina... Fez no começo? Desde o começo. Principalmente induzir no início. Antes né? do Porque florescimento. aquela história, a gente vacina a criança.
Né? Porque quando tiver velho, não adianta, gasto de energia a gente induzir resistência. Entende? Então, a gente usa hoje um produto que a gente... Velho só um azulzinho. Só. E nem dá jeito de vez em quando. Não dá. Então, o que acontece? A gente começa a induzir, mas adianta você induzir uma planta que, sendo que para produzir fitolexina ela precisa de cobre e boro? Então, o senhor deu a indução e não nutriu. Por isso que a nutrifisiologia, ela tem que estar junto. Correto. Entende? Então, aí vem a história do Klaus Cooper, do cobre quelato. Né? Cobre quelato para quem quiser. E daí o pessoal, às vezes, aí eu gosto muito disso, Laerte, a ideia da coragem. Porque eu vou fazer o quê, cara, se é quelato? Né? Vamos falar assim, se é ou sei lá, uma fonte de mais alta qualidade. As empresas que não têm, cara, vão fabricar, se vira. Sim. Né, tia? E vão falar assim, é isso que é, porque o agricultor precisa de gente que vá lá e diga, ó, é assim que funciona. E é assim que se evolui. É assim que empresas que eram médias, né, e elas se tornam boas. Por quê? Porque elas investem nisso, Laerte. Mas eu vejo assim, ó, tanto o cobre como o manganês, a gente sempre comenta com o Hélio, a gente precisa seguir as marcas de confiança. Pronto. Porque não é simples assim. Às vezes a gente condena um nutriente, mas não é. É a formulação daquele produto. E não é o nutriente em si. Sim. Entende? Então nós precisamos abrir a mente para isso. Então, qual a pergunta que vai ficar? Qual o cobre que você confia? De qual empresa? Qual manganês que você confia? De qual empresa? Eu falo dos dois porque os dois são possibilidade de fito grande. Sim. Então, eu acho que quem sabe caiba no desaprender, né? É que o desaprender é assim, vamos questionar muito, porque não podemos simplesmente considerar todo o quelato igual, por exemplo, porque nós temos a questão da fito e a questão da eficiência. E aí é um universo muito grande para nós ter perna para estudar tudo isso para poder recomendar. Concorda? Então, assim, a gente precisa ter a confiança nas marcas e aí para realmente investir corretamente. E por isso, de novo, eu vou fortalecer o grupo, sabe? Né? Tipo assim, se nós tiver 30 pessoas lá no grupo do GTEC, né? GTEC, ABC Feijão. Fazendo, cada consultor lá fazendo o seu trabalho. Aí se reúne, como vai ter o simpósio, com certeza, a data pra gente que a gente vai participar. Então, assim, ó, daí vai lá e troca a experiência, né? Então, um ano, tipo, 30 anos se transforma num, porque tem 30 pessoas. Claro. Entende? E daí aquela história, mas daí vem o ser de uma pessoa. Ah, sim. Né? Tipo assim, ó, de compartilhar. E a gente pode escolher. Daí aquela história, Célio, a gente é o que a gente... 5 pessoas que a gente convive. A média. Então, pronto. Vamos escolher pessoas que não tem problema nenhum de compartilhar. Né? Que a vida é assim. E eu sou a prova disso, o Matheus vocês são que quanto mais a gente compartilha, mais trabalho tem, né? Mais surge trabalho. E até falando, né? Mais surge dúvida também. O Laerte e o seu Hélio que são consultores. Né, quem quiser aí depois aqui no Oeste, no Padestre, né, pode contar depois também, porque mas tá aí aberto, né, para quem quiser contactar aí e contratar a consultoria, né? Legal. Eu acho que para nós já ir para o encerramento, para dar tempo de nós fazer o de trigo também. Boa. Quais os pontos principais que a gente olha na vida do solo, ali na biologia de solo, pensando no feijão principalmente ali? Aqui, Matheus, é o seguinte, o foco foi resolver, entre aspas, resolver seria muito bom, virar a chave, mas não é. Pivôs com problema de fusário, rhizoctônia, doenças e nematóides. É que é um problema para nós também. Na soja, em qualquer cultura, parece que o pivô tem um problema maior com doenças, né? É tipo um hospital, quer achar doença, vai lá, né? Exato. O pivô... E planta daninha. Que planta daninha em feijão é complicado, porque tem pouco herbicida após. Você tem o basagrão e o flex. E o amplo. O amplo, aqui, ó, mistura do suíper com ele, né? Então, se você não fizer um bom preparo, por exemplo, eu gosto muito de usar, não tem problema de falar, o dual, né? O pós-plantio. Agora tem o EDOS, mas tem que tomar cuidado, que o EDOS é dual mais flex. Se você aumentar a dose, não consegue plantar milho, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, esse negócio de planta daninha é complicado. Mas aqui é assim. E a trifuralina, né? Nossa velha trifuralina. O casamento da trifloralina com o dual é um baita de um... Legal. Excelente. É um dos melhores para dual mais trifloralina, como pré, não tem. Não use flumizinho. É recomendado, mas dá um problema sério de flumizinho, né? É perigoso. Perigoso. Dá certo, mas dá errado também. Entendi. Então... Vocês geralmente fazem plante e aplique ou aplique e plante? Tem alguma diferença? Plante e aplique. Certo. Plante e aplique. Sim, plante e aplique por causa... E mais uma coisa, detalhe, né? A plantadeira lá atrás, tem aquelas rodinhas.
Tem uma que tu faz assim, ela faz um morundum. Se tu fizer assim, faz um buraco. Certo. Faz fazer um morundum, que daí o dual cai em cima, quando tu irriga, não cai dentro da valeta. Perfeito. Ô, Mesma coisa pro boro, né? É isso aí, nós descobrimos para o Lexita. Né? Quando você faz o Lexita 30 quilos, que geralmente pode dar fito, faz o morundum. Porque daí ela, quando chove, quando baixa a água, ela vai lá para dentro do suco, dá fito de boro. Faz o morundumzinho, não dá fito. Cara, isso já foi lavoura boa. de perder 100%, que o cara fez o contrário, né? Abriu e deu uma chuva de 80, matou o feijão. É. Aqui, Matheus, é o seguinte, então, objetivo, plantas de cobertura, são 5 e 9 tratamentos diferentes, visando, tem um trabalho até que eu vou comentar, doença de solo, nematóide, física do solo, quais as plantas de cobertura que davam melhor condição de maior ou menor descompactação, e tem esse trabalho aqui, e o Rafael nos aproveitou e fez um trabalho de eficiência de adubação, está aqui dentro. Então ele plantou feijão com plantas de cobertura, 100% de fósforo, 50 e 0. 100% de nitrogênio, 50 e 0. Com cada planta de cobertura, e as respostas estão aqui. É fantástico esse trabalho dele. Tem resultado ali que você não usa nada dele, dependendo da... Então, está aqui dentro disso aí. Então, é muito bom, mas o objetivo era resolver o problema desses pivôs que eram complicados. E provando que o sistema é mais lucrativo, Matheus. Porque hoje a mais objeção que a gente fala do 100 saco de soja, mas é muito caro. E eu falo, não, produzir 100 saco de feijão é a maior lucratividade que tem. Por quê? Porque você trabalha o sistema do negócio. Então, quanto maior produtividade... Claro, porque para chegar em 100 saco e você não trabalhar o sistema, nunca você vai chegar. Não vai. Não. E a gente só fala mal do feijão, que é o plantado no sequeiro aqui, que o cara planta lá e não faz nada. Aí a gente fala mal disso. Agora, o feijão bem plantado, bem adubado, bem cuidado, isso sim. É uma paixão, cara. Perfeito. Beleza, cara. Acho Beleza. Queria primeiro agradecer vocês por ter vindo, aceitado o convite, ter compartilhado as informações. A Raiz da Solução está aberta para vocês, quando precisar, para qualquer coisa. Aí vocês podem encerrar com uma frase para os produtores, para quem está assistindo nós aí, e aí o Leandro faz o encerramento final. Perfeito. Qualquer mensagem aí, Laerte, que queira deixar técnica ou pessoas, qualquer coisa que você achar. Eu acho que assim, a gente precisa sempre estar aberto a novas informações e aberto a pensar, porque é quase infinito o número de informações que nós temos. E quem sabe a frase seja: a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Muito bom. Verdade. Muito bom. Isso aí, ó. Eu não sei muito falar, mas eu quero dar o seguinte, vamos lá. Esse aprendizado para feijão não é chegar e virar a chave. É um tempo. Você precisa de um tempo de preparação. Pega o exemplo do eucalipto e da araucária, né? O eucalipto rápido, mas não é uma planta... Pega uma araucária que leva tempo para se preparar, para deixar. Então é o seguinte, o conhecimento depende de você ter foco e esforço para você buscar aquilo que você quer. É isso que tem que fazer. Tem solução? Existe. E, assim, eu gosto de uma coisa que você falou, Leandro. A gente não vai mal quando produz bastante. Pronto, perfeito. Eu falo assim, seu Hélio, que até agora, esses dias atrás, só para complementar lá, nós estávamos em Goiânia e estávamos presidente da ProSoja e tal, e falando uns negócios. Para mim, se paga a conta com produtividade. Pronto. Nunca vi agricultor que colheu bem quebrar. Agora, agricultor que colhe mal quebra. E aí o pessoal reclamando que, será que colher bem é a solução? Aí o cara, não, então continua colhendo mal para você ver se vai resolver, né? Então, Matheus, eu vejo assim, ó, que tudo aqui que a gente compartilhou, e muito mais que o Laerte, o seu Hélio pode compartilhar, né? Tá todo mundo aí, tem Instagram. E divulgar, né? Divulgar. Divulgar o Instagram de vocês, Conta com a onde gente. o pessoal consegue encontrar, algum e-mail, fiquem à vontade também. Nós temos 2 empresas, né? Que depende como que a gente trabalha. Eu tenho a Cereais Mais Produtividade, né? Então é o do Instagram. E a do Hélio é a planta. Eu não lembro o Instagram da planta, Hélio. Eu não lembro o Instagram também, porque na planta, na verdade, a parte de campo eu faço. Eu preparei várias pessoas e depois voaram. Tá bem, estão bem, né? Tudo bem. Tá ótimo, estão voando, mas assim... tem um telefone... Pode falar, senhor. Nós fizemos, assim, por exemplo, não só consultoria, projetos industriais, projetos de viabilidade econômica, que é Brasília, é 61 99962 8412. Vai dar no Marcos Vinícius, que ele toma conta dessa empresa. Projetos,
Perfeito. Pode ser de qualquer padrão. Joy, Laerte, pra mim, assim, de novo, né? Eu tenho uma frase que eu acho que daí serve pra isso, né? Que eu falo que dividir é somar. Pronto. Né? Quando a gente divide, a gente soma. Eu nem falo multiplicar, é somar, tá? E eu acho que hoje, né, Matheus, pra nós, assim, já de 40, sei lá quantos podcasts aí, eu fiquei muito feliz, valeu muito a pena o esforço. Obrigado. Então, de novo, agradecer, né, a Laerte. Eu que agradeço. Já é, assim, uma amizade, o seu Hélio, uma amizade, pode contar aqui com a gente como um amigo, como profissional, né, e realmente, né, emocionante, assim, porque além das histórias, a parte técnica, e eu tenho certeza que vai, pelo menos, instigar alguém a pensar diferente, né, seu Hélio? Pronto. E não existe idade para aprender, né? Não. Tá? Então, acho que fica assim, né, nosso podcast. Pedir pro pessoal que aprendeu alguma coisa nesse podcast, compartilhar com quem planta feijão, com um amigo, com um familiar, divulgar essas informações, que não é para ficar só para si, e seguir todo mundo aqui, a Raiz da Solução 1, Matheus Barbaço, Leandro _ Solo Fértil, João Vitor Agro. E agora, depois de ter aprendido bastante, a gente tem que ir para a roça, né? Então tá, pessoal, agora depois de todas essas informações que foram excelentes, nós temos que ir para a roça colocar em prática, né? Então, bora pra lida!